Primeiro, segundo. 8. Paz, Jonas. Maria Fortuna, você tá bem? Você tá bem, mana? Que bom te ver aqui. Que bom, boas notícias. Fala, Emerson. Tudo bem, mano? Vamos entrando. Miriam Oliveira. Tudo bem, mana? Silene, tudo bem? Paz, querida. Rosiane, tudo bem, mana? Neuza. Júlia Batista, irmã Ângela assistindo, muito bom. Maria Fortuna, Dalva está aqui também. Fátima, Márcia Maria. Lucilena veio. Maria da Glória, paz, querida, tudo bem, mana? Solange Aparecida, tudo bem? Luizão, e aí, mano, como você tá? Lívia. Glória a Jesus, vamos entrando, vamos cumprimentando as pessoas aí, vê quem está na sala, dá um abraço gostoso nas pessoas aí. Glória a Jesus. Débora, tudo bem, mana? A paz do Senhor a todos. Tomem assentos. Desliguem seus pagers celulares. Não desliga não. Cida. Vira longa, tudo bem? Vida longa, vira longa. Tudo bem, mana? Beijão, que bom ver vocês aqui. Paz, Sandra, tudo bem, mana? Bem-vinda. Beijão no Denilson aí. Dá um beijo no Denilson, no céu da boca. Glória a Jesus. Mais um minutinho para as pessoas se cumprimentarem aí, dar um abraço gostoso nos irmãos. Isso, a gente já a gente começa. Aleluia, vamos adorar. Obrigado, Senhor, por esta hora, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa canção, ela ganhou sentido e significado, Senhor, porque nós encontramos o Senhor e nós fomos achados por Ti, Senhor. Se perdido estávamos, ó Deus, precisávamos de um achador. Achaste-nos, ó Deus, nos encontraste pelo Teu grande amor, que tanto nos procurou, Senhor, que tanto insistiu, para que nós pudéssemos experimentar o arrependimento, Pai. Graças nós Te damos, Pai. Pagaste um preço por isso, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor, agradecidos, Pai, agradecidos pelo que fizeste,
Tua obra é maravilhosa. Nós somos o resultado dessa tão grande obra que realizaste um dia em favor daqueles que não mereciam. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Fizeste para aqueles que não mereciam, dos quais eu estou incluído, Pai. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, por
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Abre sua Bíblia, porque hoje nós vamos ver as histórias, a continuação da história dos bodes. Vamos entender alguns parâmetros dessa história então. Deixa eu arrumar aqui. Abre sua Bíblia, quem tem aí, ou quem tem o encarte que a Valquíria já postou no Facebook, sobre solta o seu bode, é o nosso tema. Hoje nós poderíamos talvez alterar um pouquinho o nosso tema, dizendo o seguinte: solta um bode, solta apenas um bode tem que soltar. Então o texto está lá em Levíticos capítulo 16, Levíticos 16, desde o versículo 5, ok? Levíticos 16, desde o versículo 5. Diz assim o texto: receberá da comunidade de Israel 2 bodes. Quantos bodes? 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho. Novilho aqui sempre é usada a palavra novilho para filhote de boi, ok? No caso aqui novilho é porque é novo. Então um cordeiro tinha que ter no máximo, tinha que ter 1 ano de idade. Por isso que é novilho. Embora seja cordeiro, é novilho porque é novo, ok? Arão sacrificar o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Então Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu, no Santo dos Santos, e fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, e ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra. Nós pedimos para o Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor venha a gestar em nós, ó Deus, o entendimento que só pode ser encontrado em Ti. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós, para que esse entendimento possa calar fundo em nossa alma, ele possa fazer residência em nós e resolver a nossa vida, resolver o nosso caminho, Senhor, porque Jesus já estabeleceu isso. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu trabalhei com vocês a apresentação desses 2 bodes aqui, e um que não tem nome e o outro que tem um nome, ok? Na verdade um tinha um nome, mas o nome não é relatado aqui na Bíblia, porque o nome significava para o Senhor, enquanto que o Azazel significava aquele que era para ir, ok? Então é o bode que vai. Nós queremos usar a figura desses 2 bodes aqui, porque Deus ele usa de simbolismos, ele usa de forma análoga para ensinar as coisas. O Velho Testamento é assim, o Velho Testamento é muito lúdico, é muito cheio de imagens,
o Velho Testamento? Porque Deus tinha que desenhar, na verdade, para a gente. E tinha que desenhar para o povo entender. O povo era tardio para entender as coisas. Por isso que Deus ia gestando na mente deles imagens, para que através de imagens eles pudessem compreender o propósito de Deus na vida deles, ok? Então eu disse semana passada que Deus vai usando de figuras, Deus vai usando de recursos midiáticos para poder dizer para as pessoas o que Ele queria, ok? Então Deus usa os 2 bodes aqui por causa disso, ok? Agora a gente precisa entender uma coisa, vamos entender agora 5 coisas básicas para que o bode possa ser entendido a partir daquilo que nós somos. Então o nosso tema hoje poderia também ser o seguinte: e eu com bode? E eu com bode? O que eu tenho a ver com bode? Então eu quero ficar hoje apenas com a simbologia, com a forma de arquétipa ou tipo que Deus usa no Velho Testamento para poder significar algumas coisas. Quero ficar hoje com a simbologia humana. Os 2 bodes falam de mim, os 2 bodes falam de você. A semana que vem eu vou falar como os 2 bodes falam de outras coisas. Agora eu quero ficar só com a parte humana, o que eu tenho a ver com o bode, ok? Você presta atenção aqui, ó. O texto começa dizendo o seguinte: que Deus primeiro pede um cordeiro, ok? E depois pede os 2 bodes. Ou seja, é uma ordenança que Deus dá na lei cerimonial do povo lá. Deus está ensinando para eles essas coisas. E para nós agora, que não fazemos, não participamos desses rituais de bodes e de ovelhas, nós temos que entender que tudo isso daqui levava para a gente entender Cristo e entender a cruz. Quando eu entendo esse processo aqui, a cruz, o porquê que Jesus tinha que morrer, porquê que Ele tinha que ser imolado, porquê que Ele tinha que levar o nosso pecado, fica bem claro quando eu entendo a ação de Deus lá no Velho Testamento, que eram sombras daquilo que viria, no caso, Jesus, ok? Então presta atenção numa coisa, que precisa ficar bem clara aqui agora. Os 2 bodes, eles não purificavam ninguém. Por exemplo, o Arão, ele tem que oferecer primeiro o cordeiro. Era o Arão que entrava no Santo dos Santos, porque ele era o sumo sacerdote. Então, os sacrifícios de um bode ou de 2 bodes não resolveria a situação do Arão e da família dele. Por quê? O Arão tinha relacionamento pessoal com Deus, direto. Então os bodes, eles não podiam cumprir um papel de intermediário na relação que o Arão tinha com Deus. O único animal que poderia cumprir esse papel de intermediário, de morrer no lugar e que Deus aceitava, era o cordeiro. Então o cordeiro, ele cumpria esse papel, ok? Mas o cordeiro não estava ali cumprindo o papel fora do Santo dos Santos, estava cumprindo o papel dentro do Santo dos Santos. Vale dizer então, queridos, que entrar no Santo dos Santos para um relacionamento pessoal e definitivo com Deus tem como necessidade única o sacrifício do cordeiro. Nenhum bode autentica ninguém ter relação com Deus. Deus não aceita sacrifícios do bode. Deus aceita o sacrifício de quem? Do cordeiro. Ok? O cordeiro, ele é a garantia, ele é a autenticação dessa relação entre Deus e o homem. Sem cordeiro, gente, não há relação entre Deus e o homem. Não há. Não havia nem no Velho Testamento e nem agora. Só que agora, quem é que cumpre esse papel de morte do cordeiro? E que cumpriu de uma vez por todas? Jesus. Ok? Então esse texto aqui, ele deixa bem claro isso. O Arão, ele não entra no Santo dos Santos por causa do sacrifício do bode, ele entra por causa do sacrifício do cordeiro. Sem cordeiro não há relação. E esse negócio, gente, essa história do cordeiro, ela vem desde o Éden. Deus matou um cordeiro lá, tirou a pele do cordeiro e vestiu o Adão, porque senão não haveria nenhuma possibilidade de relacionamento entre o Adão e Deus. É que Deus matou um animal, cobriu de pele a vergonha, cobriu de pele a desgraça do Adão. Então, desde sempre, um inocente tem que morrer no lugar do culpado. É sempre assim, ok? Então, agora, por que Deus escolhe agora, entendido essa parte do cordeiro? Entendido, ok? Sem cordeiro ninguém entra no Santo dos Santos. Ninguém se relaciona com Deus sem cordeiro, ok?
Isso vai ajudar a gente a entender como é que a gente solta os bodes, ok? A gente precisa soltar os bodes. No último estudo desse mês aqui, eu vou falar de dois povos diferentes, o povo do cordeiro e o povo do bode. E as igrejas estão assim de povo de bode, assim, ok? É que eles nem notam que eles são, na verdade, eles são carregadores de bodes, ok? Então por que Deus escolhe os bodes? Ok? Já que lá no contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento, principalmente quando Deus fala sobre a parábola das cabras e dos bodes, Deus está querendo, na verdade, mostrar a natureza desse animal, ok? Então, quando Deus usa a figura do bode na Bíblia, Ele sempre está dizendo sobre a natureza do animal, e Ele está falando da perversão, Ele está falando do desvio, Ele está falando da rebelião humana, ok? Então, bodes, gente, bodes em contraste com ovelha, é uma forma análoga da palavra de Deus dizer sobre a submissão, sobre a humildade, em contraste com a rebelião e a independência, porque ovelha é submissa, ovelha é humilde, ovelha é dócil, ovelha é um animal dependente do pastor, ok? O bode não, o bode vive em rebeldia, bode pensa que é independente o tempo inteiro, bode é arrogante, gente, bode não se submete, bode tem postura independente todo o tempo, bode não tem respeito pelo pastor algum, não tem, bode levanta a cabeça, bode enfrenta, bode quebra a cerca, e quando não pula ela, ok? É por isso que quando Deus vai falar de bode no meio de ovelha, e bode junto com ovelha, Ele está querendo fazer distinção entre dois tipos de animais. O bode ele é briguento, o bode é arredio, bode fede, bode é mal cheiroso, bode é destituído de qualquer doçura. Não existe bode meigo. Não existe bode cheio de ternura, com o olhar de um ursinho panda. Não tem. A natureza do bode e o seu temperamento é assim. É um bicho que não é domesticável nunca. Mas então por que que Deus escolhe dois bodes aqui nesse ritual do povo de Israel? Então você percebe, por que Deus escolhe os bodes aí? É porque Ele está falando da natureza desse animal. E é por isso que nós, seres humanos, nos identificamos lá no bode que não experimentou ainda a salvação, no bode ainda que não se ovelhificou, por assim dizer, ok? Agora, notem, por exemplo, que são dois bodes idênticos, são bodes iguais, porque os dois tinham que ser iguais, quem sabe irmãos gêmeos, ok? E aí você nota no texto que Deus ordena que tire sorte, eles têm que tirar sorte, pegar umas plaquinhas lá e ficar minha mãe mandou bater nesse daqui, para ver qual bode eles escolheriam para morrer, e o outro para levar para o deserto. Aí o que eles faziam? Pegavam duas placas e colocavam um nome lá, Lashem, que significa para Deus, e colocava uma outra plaquinha escrito Azazel, que é o contraste daquele que é para Deus, o Azazel é para ir embora, ok? Ou seja, por que são dois bodes idênticos? Porque na natureza humana, gente, não tem ninguém diferente, todo mundo é igual, tanto que morre, como que vai para o deserto. Então na nossa natureza humana, todo mundo pecou, todo mundo foi destituído da glória de Deus, todo mundo está em igualdade de condição. Não tinha ali, os dois bodes eles eram do mesmo tamanho, não tinha um bode mais forte do que o outro mais fraco, não tinha um mais cabeludo, o outro mais careca, não, eles eram iguais mesmo, gente, não dava nem para identificar quem era quem, e é por isso que tinha que sortear. Então eles colocavam o sorteio lá para identificar qual era o bode, porque senão depois, se saísse sem a plaquinha, eles não sabiam qual era qual, ok? Então eles colocavam a plaquinha lá, Lashem para Deus e Azazel, aquele que era para ir, ok? E só que diferenciava depois da plaquinha, os dois bodes, o que morreria representa o ser salvo, ok? E o outro que vai para o deserto representa o perdido. Você percebe então que
Um representa um lado bom do ser humano, por assim dizer, lado bom. É o lado que se arrepende, é o lado que morre, ok? E o outro representa o lado negro da força, o irrecuperável, aquele que tem que ir para o deserto e morrer sozinho, vai viver o seu inferno existencial no deserto. Vocês perceberam então que o bode representa a gente? Que o bode representa a mim e você, que tem duas naturezas, uma que morre para Deus e a outra que vive para se rebelar e tem que ir para o deserto? Você percebeu então? Então são duas naturezas, são dois bodes iguais. Por quê? A única coisa que me diferencia com um ser humano, por exemplo, que depois será condenado a ir para o inferno, é que eu me arrependi e que eu morri em Cristo Jesus. E o outro que vai para o inferno, ele não se arrependeu, ele viveu para si mesmo, ok? E viveu nos seus próprios delitos e pecados, ok? Então vamos continuar aqui. Quarta coisa eu queria destacar aqui. O primeiro bode, então, ele é sacrificado. Isso aqui, ele é um tipo. Eu coloquei no texto que ele é um arquétipo, ou seja, ele é um modelo primitivo do velho homem, que está contido lá no Velho Testamento, que precisa morrer, ok? Ele precisa morrer. E é isso que Jesus fala, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, ganhá-la-á. E Romanos 6,6 vai dizer a mesma coisa, que é preciso fazer morrer a nossa velha natureza, ou seja, o nosso velho bode, ele tem que morrer, ok? Para se tornar uma ovelha de Cristo. Agora aquela parte irrecuperável, ela tem que ir para o deserto mesmo, ok? Então o bode, na verdade, gente, o bode ele é a encarnação até do inconsciente coletivo. Esse bode que vai morrer, ele não pode ser poupado, gente. Ele não pode ser poupado, ele tem que morrer. E ele não pode, ele tem que se apresentar ali, sem sair daquele lugar ali, aceitar o lugar da morte, aceitar a ser imolado, ok? Porque ele não tem chance, depois de morto, de viver com a mesma natureza de antes, ok? Então ele vai, como o Adão acabou caindo no morrendo, morrerás. Esse bode aqui, ele representa aquele que morrendo, viverás, ok? Então, precisa ficar muito claro isso. O bode que fica é o primeiro bode, é o bode que morre. O segundo bode é o bode que vai, ok? Mas lembra no texto que o segundo bode, o bode que vai, o segundo bode Azazel, é aquele que o Arão coloca a mão na cabeça dele e chama para ele simbolicamente o pecado de toda a nação. É lógico, gente, que o pecado de todo mundo não entra no bode. Se entrar no bode, o bode morre. Ele está falando ali, ele está fazendo aquilo ali de forma análoga, de forma simbólica. Pega o pecado de todo mundo, bota no bode, põe na cabeça do bode, vai chamando o pecado, vai chamando, pode vir, um por um, vai entrando aqui, vai tomando posse, vai entrando. Aqui ele não expulsa o pecado do bode, ele coloca o pecado no bode. Então, gente, o que o bode Azazel ele representa? Ele na verdade é um elemento unificador de todo o pecado da nação, ok? E aí o pecado é estabelecido ali, ok? E ele é retirado para longe, ok? Ele vai para longe. Então, eu falei a semana passada que eu ia dizer sobre isso, sobre a relação entre o bode que morre e o bode que vai. Então é o seguinte, você não pode mais esquecer disso. Eu até citei de um político aí que disse que estão tentando fazer dele um bode expiatório, colocando a culpa de toda a nação, de todos os partidos, de todos os que roubaram, estão tentando colocar só nele. Então ele está querendo se colocar como Azazel, e ele fala, então eu sou nessa história o bode expiatório. Primeiro que esse cara, apesar de ele usar a Bíblia, ele não conhece Bíblia. Se ele roubou mesmo, que a justiça o pegue, né? E que ele sirva de exemplo, mas não como Azazel, não como o bode que leva a culpa de todo mundo, que ele pague pela culpa dele. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que essas pessoas usam essa terminologia sem conhecimento. O bode que vai não é o bode expiatório, o bode expiatório é o que morre, é o que fica.
Se esse cara conhecesse Bíblia, ele devia falar assim: então eu tenho que morrer. Alguém, por favor, me mata, porque aí sim eu serei expiatório. E no caso dele, seria expiatório dele mesmo, né? Porque ele não tem condições de expiar ninguém. Então, o bode expiatório é o que fica e é o que morre. O que leva o pecado de todo mundo não expia ninguém. Ele apenas leva o pecado de todo mundo e vai morrer com esse pecado lá. Então ele não cumpre um papel expiatório, o segundo bode. As pessoas pensam que levando o pecado de todo mundo, esse bode se tornaria o expiatório. Não é. O bode expiatório é o que morre. E é por isso que a semana que vem eu vou tratar sobre esta simbologia em Cristo Jesus. Ok? Então é o bode que morre. Não troque mais. Quem está levando a culpa de todo mundo não é o expiatório. Quem está levando a culpa de todo mundo é o bode emissário, é o Azazel, é o que vai, ok? Em algumas traduções diz que ele vai. Então o que o Azazel cumpre então? O Azazel eu coloquei lá no estudo que ele assambarca, ele guarda em si mesmo, ele atrai para si mesmo, ele retém todos os pecados de natureza humana sobre ele. E ele tem que ir embora, ele é retirado para longe de Deus, ok? Então esse leva a culpa. E é por isso que a gente tem que soltar um bode. A gente tem que matar um e tem que soltar o outro. Qual que a gente solta? O Azazel, o que carrega as nossas culpas, o que carrega os nossos pecados. E é por isso que quem entende isso a partir do Azazel, pode ler Romanos 8:31, que quando diz assim, portanto, vírgula, diz lá. Se é portanto, vírgula, isso aqui é um conectivo de tudo que está escrito para trás. Como a crentaiada não lê muito Bíblia e não lê muito Romanos, fica o tempo inteiro vivendo sobre a égide, a marca da culpa, sendo acusado pelo diabo, pelos irmãos, pelas pessoas e por si mesmo. E fica o tempo inteiro vivendo uma espécie de condenação existencial. Mas se a gente entende o Azazel, a gente entende Cristo, que eu vou falar semana que vem. E Romanos 8 diz assim: portanto, vírgula, agora, se você abrir esse texto daqui a 30 anos vai estar escrito agora. Se você abrisse 10 anos atrás, está escrito agora. 10 minutos atrás está escrito agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. Pronto, essa história está resolvida, ok? Essa história está resolvida. Então vejam que o Azazel, que é o bode emissário, ele vai para o lugar do esquecimento. O bode que fica é aceito, sem nenhuma condenação, ok? Ele é aceito por Deus. Agora, o condenado na verdade não é o bode que morre. O condenado na verdade é o que vai, porque ele vai morrerá lá, tomado pela culpa, pelo abandono, solitário, absolutamente só. Esse é o bode do esquecimento, é o que desaparece, é o que não volta mais. Ok? Eu preciso entender isso. A Bíblia está me ensinando que eu não posso mais viver sobre a marca de bodes. E no livro de Hebreus diz que Deus agora nem aceita mais sacrifícios de bodes, nem de touros, porque aquilo servia como uma simbologia, uma sombra do que viria depois. Deu a perceber? Pega o texto lá, lê os 5 tópicos que eu coloquei lá. Se houver alguma dúvida, porque o diabo ele é mestre para colocar dúvida na cabeça das pessoas. O diabo ele tem um argumento desgraçado, que ele usa até crente para dizer isso. Que ele fala assim: a obra está resolvida, o bode foi levado, Cristo morreu, mas ele vai usar a frase assim: mas não é bem assim não. Quando ele usa a frase não é bem assim, aí cabe qualquer coisa. É por isso que está assim, de crente assombrado, que nunca consegue se livrar das suas próprias culpas, que fica o tempo inteiro remoendo o pecado que já foi perdoado, e fica o tempo inteiro carregando o bode para lá e para cá, vai trabalhar com o bode, tira férias com o bode, leva o bode para o quarto.
Há crentes que deveriam assumir o primeiro bode em vida, mas é crente que não quer morrer, eles não querem morrer como o primeiro bode. Então aí eles ficam amargurando um estado de estar ali o tempo inteiro, sem morrer e sem experimentar a morte pelo arrependimento. Ele não arrepende. E há pessoas que decidem ficar com o bode Azazel. Eles ficam, eles assumem o bode para si. O bode vira uma espécie de bode de estimação. Eles dão comidinha para o bode. Todo dia eles vão tratar do seu bodinho de estimação, o seu bode particular, cuidam do bode, acariciam ele, fazem dele a sua própria expiação, vai colocando no bode as suas próprias culpas. Eles tentam se expiar através de um bode que eles elegem, e eles se justificam o tempo inteiro, mantendo o bode para purgar as suas culpas. Há muito crente que usa esse mecanismo, esse gatilho, para tentar purgar, resolver as suas culpas, os seus pecados, colocando em cima sempre de um bode. Às vezes eles elegem esse bode, o marido, faz do marido o bode, e coloca toda a culpa no marido. Às vezes é o marido que coloca toda a culpa na mulher, e faz da mulher a sua bode. Devia acordar pela manhã, bom dia, bode. Vamos tomar café, bode. E ela, vamos sim, o seu bode. Porque eles iam se tratar como bode, porque um passa a ser a expiação do outro, porque um assume a culpa do outro o tempo inteiro, porque um vai jogando no outro a culpa. Há gente que não se arrepende, não entende o que é e joga a culpa nos amigos, e aí joga a culpa nos inimigos. Às vezes a culpa é da faculdade, o bode às vezes é o trabalho, o bode são as tribulações, e vai jogando culpa, vai tentando se justificar através desses bodes. Vai jogando a culpa por causa da tristeza da vida, a vida que é amarga, são as ervas amargas que a vida impõe para a gente. Então eles ficam de bode o tempo inteiro, quase o tempo inteiro eles estão de bode. Vai para o culto, às vezes se alegra um pouquinho, canta um pouquinho e tal, vai para casa na segunda-feira, ele acorda, o bode continua na sala. Então, quase todo o tempo eles estão de bode. Gente azeda, amargurada, facilmente catapultando culpas nos outros, até mesmo as suas próprias culpas. Porque gente que carrega bode nunca admite sua culpa, sempre vai arrumar um bode para talvez colocar aquele como expiatório existencial de si mesmo, ok? Gente assim, gente, não abre mão dos seus bodes, porque eles cumprem um papel justificador, um papel de transferência de responsabilidade. Então esses bodes na vida das pessoas, às vezes, eles cumprem um recurso de álibi que os inocenta de toda a culpa. Porque é bom ter um bode para a gente colocar a culpa. É bom a gente ter um bode do ponto de vista humano, que daqueles que não se arrependem, que são pecadores contumaz. Gente assim fica inimputável, sem chance de reconhecer as culpas e as suas responsabilidades. Portanto, gente, quem cria bode, quem cuida de bodes, fica sem chance de batismo de arrependimento. Porque arrependimento depende de mudança de mente. Então por isso que eu coloquei o tema hoje de você precisa soltar o seu bode. Solta um bode morre, o outro bode você solta, ok? É por isso que Deus coloca a figura desses dois elementos ali, que não faz parte de jeito nenhum, gente, dos princípios de perdão. Não fazem. O princípio de perdão está contido no cordeiro, não nos bodes. Mas o bode ali é um arquétipo, é uma figura primária do que nós somos, da nossa natureza, e que a gente tem duas naturezas, uma que quer se entregar, uma que quer morrer, uma que quer servir a Deus, uma que quer ser para Yahvé, uma que quer ser para o Senhor, e uma outra que quer ser para si mesmo, e que quer arrumar álibis, escapes.
E para arrumar álibis é preciso cultivar a ideia de um bode presente. É para colocar a culpa nos outros o tempo inteiro. É para colocar a culpa em alguém, ok? Às vezes, colocar a culpa inclusive no diabo. Porque vamos combinar, é muito fácil colocar a culpa no diabo. Mas é como cortar manteiga com faca quente, gente, colocar a culpa no diabo. E não tem ninguém mais especialista de colocar a culpa em diabo do que crente. Crente tem um álibi quase que o tempo inteiro. É uma muralha difícil de derrubar. E olha que eu não faço parte da defensoria pública de Satanás. Eu não vivo para defender o bicho. Ele que se lasque, ok? E já está lascado mesmo. Mas só que eu preciso entender que a grande parte das minhas culpas, dos meus descaminhos, tem a ver comigo mesmo. Não tem nada a ver com Satanás. Aliás, a maior parte dos nossos delícios fazem parte das obras da carne. Não é produto da gravidez de Satanás, que ele gesta e coloca dentro da gente. Nada disso, ok? Então, por isso eu preciso aprender com esses dois bodes, como eles falam sobre mim, da minha natureza, por que eles são iguais, e por que precisa tirar sorte para poder saber quem é quem, ok? Porque a única diferença entre você e eu, em relação a pecados, sabe qual que é? Não é que você peca mais que eu peco mais que você. A única diferença é que nós pecamos de forma diferente. Tem coisa que você peca, você cai. Tem coisa que eu não vou cair no que você cai. Tem coisa que eu caio e você não cai. É só isso. Mas nós estamos em igualdade de condições. Não há nenhuma possibilidade de haver um bode maior do que o outro, um bode mais bonito que o outro. Eles são iguais, ok? Só que eu preciso entender essas duas naturezas. Um tem que morrer e o outro tem que ir. Se você está em Cristo Jesus, é justo que você pergunte: o primeiro bode, representativo de mim mesmo, já morreu? Ele já morreu, porque ele é o expiatório lá, ele é que cobriu o pecado do povo de Israel. Então, do ponto de vista existencial, esse primeiro bode em você já morreu ou ele está vivo ainda? Você não quer entregar ele para o Senhor, porque ele tem que ter uma plaquinha para o Senhor. Se você entregou ele para o Senhor, a sua velha natureza precisa morrer para nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, ok? Feito isso, o primeiro bode já morreu. Agora a segunda coisa também é bem difícil. Você tem algum bodezinho na tua casa? Você tem? Você tem algum bodezinho de estimação que você compra shampoo para ele? Para tentar ver se o fedor dele acaba? Você cuida dele, dá ração, sabe? Ração cara para ele. Você chama o bode de meu amor. Você tem esse tipo de bode, ok? Se você tem, você precisa entender agora que tem que soltar esse cara. Esse cara tem que ir para o deserto. Esse bode é um amigo seu, é um marido, é a mulher, é em quem você transfere responsabilidades. Ou você solta esse bode, ou você vai ficar vivendo uma vida bodificando a sua alma. O fedor do bode passa para você. Mas eu vou tirar férias. Eu vou fazer 7 dias de oração não sei do que. O bode vai junto. O bode vai onde você estiver. O bode ama o dono que trata ele bem. Bode que é amado pelo dono e que dá comida, ou esse bode aí, ele não vai, né, porque ele gosta do lugar, é porque ele tem alimento, e esse alimento são obras da carne. Bode gosta, assim como a serpente, ela gosta de obras da carne. Alô, você está aí? Eu estou consciente que eu terminei. Entender esse capítulo aqui é fundamental para a gente chegar até a cruz, ok? A semana que vem eu vou tratar sobre Cristo em relação ao bode. Como é que Cristo se mostra lá a partir do tipo que Deus estabelece lá?
como é que Jesus realiza aquilo que o bode fazia de maneira temporal apenas no Yom Kippur, que era a festa do perdão. Como é que Cristo faz definitivamente aquilo para que em Hebreus Deus possa dizer, ele não aceita nenhum sacrifício de bodes. Deus não aceita bode vivo. Deus não aceita bode vivo. Deus agora só se relaciona com o Cordeiro, assim como ele se relacionou com o sumo sacerdote Arão a partir de um cordeiro, ok? O Arão não tem nada a ver com aquele bode lá, naquele ritual específico ali de relacionamento com Deus no Santo dos Santos, no Kadoshim. O Arão não tem nenhuma coisa a ver com aquele bode cumpria um outro papel, ok? Não sei se deu para entender tudo, porque são muitos detalhes. Hoje eu fiquei só com 5 detalhes em relação a gente. Tem mais, mas eu não queria gastar muito tempo com isso, porque eu acho que isso é básico para a gente chegar até a cruz do Calvário e entender qual é a ação de Deus, historicamente e eternamente, a partir do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e historifica isso há 2000 anos atrás. Ok? Se a gente entende isso, a gente fica com a alma resolvida. Ok? Nunca ninguém vai me acusar, porque tem um pecado seu lá, não sei, atrás lá, porque tem uma brecha que você deu e agora o diabo está vindo cobrar. Falei, o diabo está vindo cobrar o quê? O meu Azazel já foi para o deserto, ele está vindo cobrar o quê? Uma dívida que já foi paga? Do que ele está falando? Por isso que essas teologias de tubo de pasta vêm só para assombrar os crentes, para tirar os crentes da posição real que o livro de Romanos coloca a gente, ok? Se a gente entende a função do cordeiro e a gente entende a função dos 2 bodes, não há ninguém que possa nos demover e nos tirar da mão de Cristo. Aí se a gente vai lá ler o capítulo 10 de João, a gente vai entender que se alguém quiser, se alguém pensar em me pegar de Deus, ele tem que escalar a mão de Cristo e ir lá, ó, na mão de Cristo, por quê? Jesus diz, aqueles que o Pai me deu, eu não abro mão deles, ninguém pode pegar. O Luiz, você é conhecido no inferno como o impegável, o intocável, você é conhecido assim no inferno. Agora, se você ficar criando bodes, o diabo consegue colocar na sua cabeça que você é vulnerável, e que você está à mercê, sei lá, porque você xingou o vizinho, você pecou de uma forma aí tal, aí abriu uma legalidade para o diabo, aí vem com essas histórias, entendeu? Quando você conhece a Bíblia a partir disso, ninguém mais pega você não cai mais em arapucas de argumentos, de alguém que sempre vai colocar a culpa em você e vai incentivar você a ficar colocando um bode dentro de você. Alô? Você está aí? Solta o bode, ok? Aqui em Guararema, na minha casa aqui, não tem nenhum bode aqui, nenhum. Passaria aqui, está bem-vindo, a bode não entra aqui. Cerquei tudo aqui, ó, não entra bode aqui, nem do ponto de vista espiritual. Na minha vida não cabe bode, primeiro porque um já morreu, simbolicamente já morreu, e o outro, eu já mandei ele para o inferno, lá para o deserto, é para o inferno mesmo, ok? E você nota que não é Deus que manda o seu bode para o deserto, não, é você. Nota o texto, que o texto dá a incumbência de levar o bode para o deserto para um homem, é um homem que leva, é o homem que leva o bode para o deserto, não é Deus não. Então não adianta ficar, Deus, tira o bode da minha vida, Senhor, arranca o bode, Senhor, o bode está fedendo, Senhor, arranca o bode. Deus fala assim, isso é um trabalho seu, você que tem que fazer isso. Arranca o seu bode daí, ok? Olha na sua casa, vasculha debaixo da cama, atrás das portas, tem bode lá? Leva ele para o deserto. Ajoelhe-se no chão e fala, Senhor, a partir de hoje, eu sei, esse bode que eu vivo na minha casa aqui, com meu marido, a minha mulher, com os meus filhos, eu vou arrancar esse bode daqui. Eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu vou viver para morrer, como diz o Paulo, sendo levado como ovelha para o matadouro todo dia, ok? Agora, porque o meu bode já morreu, agora eu vou como ovelha para o matadouro, para que a minha alma seja alinhada ao Espírito. Alô? Eu acabei.
Tinha outras coisas que eu tinha que falar aqui, mas não vou falar hoje não, deixa para semana que vem. Senão é muita coisa, dá um nó na cabeça, dá um trevo na cabeça e começa a dar hemorragia nasal. Alô? Glória a Jesus. Tem alguma pergunta aí já? Tem aqui uma pergunta. As obras da carne de Gálatas 5, 19 e 21 são os pecados que foram colocados no bode Azazel. Por isso diz que alguns andam com o bode para cima e para baixo. É a pergunta da Leila e ela fala lá embaixo depois para você trazer mais exemplos possíveis de bode que temos. Tá. Perguntaram aqui se as obras da carne de deixa eu tomar uma sopinha de letrinha aqui. Se as obras da carne de Gálatas 5 representam os bodes que nós carregamos. Sim, representa os bodes, representa os pecados da gente. Só que esses pecados a gente tem que colocar ele em algum lugar, ok? Quando a gente coloca ele nos pés de Cristo, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Essa obra, ela inclusive já foi feita, entendeu? Aí eu confesso os meus pecados não para ser perdoado, eu confesso os pecados para me livrar da minha iniquidade, porque os meus pecados todos já foram perdoados, todos eles. Não tem nenhum, não tem meio pecado na minha vida que não foi perdoado já. Todos perdoados. O problema é a minha iniquidade. Então eu confesso o pecado para ser livre da minha iniquidade, que é o meu senso de direito. É quando eu acho que eu tenho direito porque eu fui bom, porque eu fiz alguma coisa boa, ok? Então eu me livro disso. Então eu confesso o pecado para isso, para dizer o seguinte: olha, Senhor, como eu não tenho direito a nada. Meu direito é de não ter direito nenhum. Ok? Pronto. Então obras da carne são pecados. Agora eu posso usar os meus pecados, os meus delitos, para eleger um bode para eu colocar a culpa toda nele. Aí eu fico inimputável, né? Porque aí eu não tenho como me arrepender. Uma pessoa inimputável vai se arrepender de que jeito? Quem cria bode, na verdade, perde a grandeza do arrependimento, que é a única coisa que agrada a Deus do ponto de vista da entrada de Jesus nas nossas vidas. Ok? Jesus não entra se não houver arrependimento. Ele não habita em nós se não houver arrependimento, ok? Quem carrega bode, carrega a síndrome do não arrependimento, ok? É isso aí. A semana passada o Norival deixou uma pergunta sobre novilho. Normalmente a gente usa a palavra novilho para falar sobre filhote de boi, ok? Novilho na verdade quer dizer um animal novo. No caso lá é novilho, mas é novilho de ovelha e não novilho de boi, ok? E ele também diz o seguinte, que Ellen White, que é a profetisa da igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, ela diz no seu livro Grande Conflito, e eu já li esse livro todinho, que é dessa grossura aqui assim, ela diz que na verdade o bode emissário, o Azazel, ele é o próprio Satanás. Ele é levado para Satanás, porque Satanás é que cumpre o papel de pegar todos os nossos pecados para ele. Isso é mentira, ok? Porque o bode, na verdade, ele representa as nossas naturezas de homens e representa a natureza, representa Cristo como homem, ok? Que eu vou falar semana que vem. Então, todo o arquétipo dos bodes está contido apenas num elemento, que vem depois é o Cristo, ok? Porque se o diabo levar todas as culpas nossas, ele vai cumprir um papel remidor também. Ele na verdade é corredentor se ele leva os nossos pecados, ok? E a Bíblia diz que quem leva todos os nossos pecados é Cristo. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todo o nosso pecado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não estava sobre Satanás. Satanás não presta para nada, gente, vamos combinar, ok? Ele só presta para ele mesmo se desgraçar. E tentar levar mais alguém com ele para ser desgraçado como ele, ok? Então Satanás não cumpre nenhum papel de levar pecado de ninguém. Então a ideia lá da Ellen lá é que Deus vai colocar todos os pecados da raça humana em cima de Satanás. Gente, também é tanto pecado que é capaz de matar o diabo. Deixa o diabo vivo no inferno, pelo amor de Deus. Deixa que ele morra vivo no inferno. Ele já tem pecado suficiente para a própria desgraça. Porque ele ia precisar de mais desgraça dos pecados dos homens. Jesus é o cordeiro que leva o pecado dos homens, não Satanás. Satanás não cumpre nenhum papel salvífico na vida do homem, e nem redentor, e nem justificador, ok? Quem crê nesse tipo de coisa aí gosta de colocar a culpa no Satanás. É daí que vem essa ideia das pessoas o tempo inteiro ficar, o inimigo é sujo, né? O inimigo não é que é sujo, gente, ele é a própria sujeira. Ele não é sujo, ele é a síntese da sujeira.
Então, só que ele não está levando os meus pecados. E eu não estou colocando a culpa nele não, ok? Aliás, feliz é aquele que vai assumindo as suas próprias culpas e vai ao Senhor e se arrepende, porque esse resolve a vida. O que fica usando o diabo como escape, normalmente vive assombrado por causa disso, porque não tem como colocar a culpa no diabo e sair livre, sair ileso disso. Não tem, ok? Ou vai ao Senhor Jesus, ou não tem como se lavar. Não tem. É por isso que ele é chamado de água da água da vida. Outra pergunta? Cuidar de bodes, então, é alisar os pecados? Azazel é, então, nossos pecados de estimação? O bode antes de Jesus representa os pecados na época da ignorância? Alguém perguntou. As 3 perguntas da Glória. Tá, aqui ó. A pergunta é assim: cuidar do bode é dizer. O que é? Então é alisar os pecados. É alisar os pecados? Não. Cuidar do bode é você colocar a culpa nele e tirar a sua responsabilidade. Isso é cuidar do bode, cuidar de bode. Quando a gente tem pecados de estimação, esses pecados de estimação, ele prejudica a gente do ponto de vista existencial. A gente vai morrendo em vida, porque o salário do pecado é morte. Então toda vez que você vai pecando, você morre um pouco, você vai morrendo um pouco. E quando diz que o salário do pecado é a morte, não está falando de inferno, está falando do processo de morrer diariamente. O Paulo trata isso porque ele fala assim: miserável homem que sou, quem vai me livrar do peso dessa morte? Porque eu fico morrendo todo dia, e o pior, eu fico carregando um cadáver que sou eu mesmo. Eu morro um pouquinho e fico levando o cadáver. Então o Paulo estava levando ele mesmo morrendo todo dia. Ele fala: poxa, eu não aguento carregar esse defunto que sou eu, porque eu estou morrendo todo dia. Quem vai me livrar desse peso? Ok? Aí que depois ele vai dar um brado de vitória, dizendo: agora sim eu posso ser vencedor em Cristo Jesus, porque ele levou sobre si os meus pecados. Então agora, quem alisa bode não é quem pratica pecado e tem pecado de estimação. Quem alisa bode é quem faz uso dos seus pecados para tirar a sua responsabilidade e colocar em cima de um ente, ok? Esse ente é um bode. Às vezes é o que eu falei, às vezes é o marido, às vezes é a mulher, é o filho, sei lá, é a igreja, é o irmão da igreja. A pessoa coloca a culpa tudo nos outros, entendeu? Como diz o Jean-Paul Sartre no seu livro A Náusea, que é um livro terrível, ele diz assim: o inferno são os outros. Então quando você sempre olha o outro culpado, o outro que é responsável, o outro que é chato, o outro que é insuportável, e você que é a grande pessoa, maravilhosa, a doçura, o poema, você que é o perfume da vida, quando você olha assim, olha para o outro sempre como menor que você e sempre culpado, você elegeu um bode. Você é só um criador de bodes. É isso. Então, cuidar de bode, alisar bode, manter bode é isso. É não ter a responsabilidade de fazer o bode ir embora, ok? E vai embora com as suas culpas. Aí você vai pecar ainda? Vai. Ah, vai pecar amanhã? Vai. Na segunda vai pecar? Vai. Ah, vai acordar pecando? Vai. Dormir vai pecar. A conta do pecado não fecha. Só que tem uma coisa: toda vez que eu peco, eu vou em Cristo Jesus e admito isso e falo: olha o que eu sou, e eu não vou carregar isso daqui. Eu não tenho bode para mandar, para poder colocar a culpa nele, ok? Alô? Você está aí? Assumo, me arrependo, recebo remissão, perdão dos meus pecados, como já aconteceu na cruz. Aconteceu já, e eu não vou viver assombrado por causa disso. Tem pergunta, mas não vai dar tempo já. E não deu para escrever também. Ah, tem mais perguntas. A pequena vai anotar. A semana que vem eu faço um período só para responder as perguntas, ok? Eu sei que pode surgir mais. Aí você manda no Facebook, nos comentários. Manda, que eu tenho o maior prazer de responder, ok? Agora, a palavra imperativa hoje é: solta esse bode, identifica eles, coloca a plaquinha neles. O nome dele é Azazel, e ele não é o expiatório é o que morreu, ok? Solta esse bode aí. Tenha coragem para admitir que, quem sabe, alguns de vocês aí elegeram um bode já faz muitos anos. Elegeu o marido.
Elegeu a mulher, elegeu alguma desculpinha qualquer aí para poder não morrer, ok? É isso aí, glória a Jesus. Semana que vem, Vita, tudo bem? Que bom te ver aqui. Lá de Minas, ô trem bom na terra de Minas, meu Deus do céu, uai. Lá é aquele negócio que quando a gente não sabe, a gente fala assim, pega ali como é que chama ali, me traz o como é que chama aí, tudo é como é que chama lá, ok? Então pega esse como é que chama aí e joga ele pro deserto, que é o bode Azazel, ok? Deixa eu fazer aqui os anúncios aqui, que nós vamos chegar no final da nossa live. Eu passei o tempo, esse assunto aqui é muito extenso, ele tem muita coisa a ser dito ainda. Eu gastaria, quem sabe, 4 lives só nesse bode Azazel aqui. Gastaria 4 lives, tem muita coisa ainda a dizer sobre isso daqui. Eu vou fazer, quem sabe, uma aula especificamente sobre isso na nossa igreja quando a gente voltar. Bom, uma aula para liderança. Quem sabe a liderança pode ensinar os outros, porque eu estou cansado às vezes de aconselhar gente que não aceita. Eu estava aconselhando alguém outro dia e a pessoa falou assim, eu sei disso aí, pastor, mas só que no mundo espiritual é diferente. Eu falei, que mundo espiritual, pelo amor de Deus? A pessoa nunca aceita a argumentação bíblica, porque sempre disseram para ela que no mundo espiritual é diferente, no mundo espiritual acontece de outro jeito. Quer dizer, não aceita a escritura sagrada, aí ela, se você usar o argumento, mas no mundo espiritual é diferente, aí não tem argumento mais, cola qualquer coisa lá quando alguém diz, mas no mundo espiritual é diferente. Alô? Você não está no mundo espiritual, você está no mundo físico, ok? Então para de ficar lutando na Matrix, ok? Porque na Matrix eu posso dar uma plaquinha para você, qualquer plaquinha serve, ok? Agora se você for lutar com as armas reais, como Paulo estabelece muito bem no livro de Romanos, no livro de Efésios, no livro de Gálatas, os 3 livros siameses aqui, você nunca mais vai ficar preso nesse negócio, ok? De ficar o tempo inteiro assombrado com coisas que colocaram na sua cabeça, que a culpa não sai nunca, ok? Manda pergunta depois aí pelos comentários do Facebook, ok? Ou lá no YouTube, porque a Valquíria também tem postado essas lives lá no YouTube, ok? Glória a Jesus! Meu Deus do céu! Deixa eu terminar aqui. Sexta-feira pela manhã, Sexta-feira amanhã haverá live das mulheres, fantástica live, às 15h30, ok? Então compartilha isso com as pessoas, vai lá trabalhar com as irmãs lá, porque essas mulheres aí, elas sabem o que é a justificação em Cristo e podem falar da alegria em estar justificado em Cristo, ok? Domingo, a live da família às 8h30, haverá um pessoal com vocês, eu estarei na plateia aplaudindo, glória a Jesus, estarei junto, torcendo aqui por quem estará com vocês no domingo às 8h30, ok? Vou festejar com vocês aqui, aí vocês vão ver meu comentário aqui na plateia, glória a Jesus, aplaudindo, dando glória, louvando e vibrando aqui com o nosso povo na live de domingo. Terça-feira de oração às 20 horas, a quinta-feira que vem o nosso estudo, semana que vem vamos tratar de Jesus em relação aos bodes, é fundamental entender isso, ok? Entendemos nós hoje, agora semana que vem é sobre Jesus nos bodes. Devocionais às segundas e quartas e sábados às 9 horas da manhã, tem sido maravilhoso. Vocês viram a live da irmã Ida? Gente do céu, mas não é demais aquilo, gente? Você acredita que tinha um cara chamado Iavé lá no hospital? Gente, o cara que tem um nome, chama Iavé, esse cara está fazendo um estágio aqui, é o próprio Senhor, não é possível. O cara que tem o nome de Iavé, gente, aqui, e que faz o que fez, assiste lá a live da irmã Ida, é uma delícia. Aliás, a live dos irmãos tem sido maravilhosas, uma atrás da outra, ok? São 5 minutinhos só, às 9 horas da manhã, cada pessoa vai lá e mostra um pouquinho do Cristo que está nelas, para saudar o Cristo que está em nós, ok? Vídeo com contação de história pelas crianças no domingo às 10 da manhã, ok? As crianças também estão dando show às 10 da manhã no domingo lá, ok? Eu quero agradecer muito as pessoas que ainda continuam, ou que já são mesmo, frequentemente, naturalmente, são dizimistas e ofertantes da nossa comunidade, da nossa igreja, gente que acredita na vida que Deus colocou em nós, na nossa comunidade de Água da Vida, e que podem ofertar, podem dizimar, dizendo o seguinte: olha aqui a parte que me cabe porque eu faço parte dessa família aqui, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus.
Obrigado, Senhor, pelos ofertantes, Senhor. Que o Senhor multiplique, ó Deus, a renda, os recursos no celeiro dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, para que eles estejam com o coração cada vez mais com deliberação de ofertar, de dar, ó Deus, e de receber mais do Senhor, por assim dizer também. Que seja assim, em nome de Jesus, ok? Atendimento psicológico pela Vanessa Batista, a esposa do William. Se alguém precisar do telefone dela, procura a Valquíria, pega o telefone. Ela está oferecendo atendimento psicológico gratuito. Se está com algum, sei lá, sua mente está te traindo, a sua alma está te traindo, vai lá, procura a Vanessa, ok? Glória a Jesus. Visite nossa página no Face o tempo inteiro. Lá a Valquíria vai colocando cada coisa que acontece, ela vai colocando lá e antecipando os nossos eventos na página do Face, ok? Hoje recebemos uma notícia fantástica, maravilhosa. É que o irmão Fortuna já está em casa e a sua esposa também, porque ele foi diagnosticado como portador do vírus do Covid, ok? Então houve um problema no pulmão dele, nós ficamos muito preocupados, ok? Mas, gente, o Senhor está conosco, ok? Então, esse vírus não é uma invenção de velhas caduquinhas. Eles existem. E se nós estivéssemos na igreja, todos reunidos lá, provavelmente nós teríamos muito mais pessoas infectadas, ok? Portanto, nós estamos nos guardando agora para voltarmos depois todo mundo junto. Nós queremos voltar todo mundo junto. Não adianta voltar só 20, só 30, ok? E ficar 1,5 metro, 2 metros do outro, não poder abraçar, cantar de máscara, só porque a gente está lá fazendo culto num lugar, ok? Em Jesus de Nazaré, na conversa com a mulher samaritana, acaba, gente, essa coisa, essa fixação de lugar, porque agora é em espírito e em verdade, ok? A gente não depende do lugar, nós nos congregamos com pessoas, e quando nos encontramos aqui, nós fazemos jus àquilo que chamamos de família de Deus. Graça e paz, Deus abençoe vocês. Vão se despedindo agora, porque eu já passei 4 minutos, ok? E eu não quero ficar alugando a cabeça de vocês aqui, porque já dei muita bodaiada hoje. Eu gastei demais os neurônios de vocês, as sinapses de vocês com os bodes aqui, ok? Glória a Jesus, Deus abençoe, fiquem na paz, no amor do Senhor. Despede do pessoal aí, dá um abraço gostoso nas pessoas aí que você ama. Sinta-se beijado e lambido pelo Eterno, ok? Quando você for dormir hoje, Deus vai fazer cafuné em você. Deus vai dar um beijo gostoso em você e falar assim: isso aqui tem cheiro de ovelha, isso aqui não tem cheiro de bode não, ok? Isso aqui não é mal cheiroso não, isso aqui carrega o perfume de Cristo. E Deus vai dar um beijo gostoso em você à noite. Você vai ver, você vai sentir, seu coração ficará pacificado. Glória a Jesus, fiquem na paz e no amor do Senhor. Comigo até quinta-feira que vem, a outra quinta-feira, ok? Glória a Jesus. Vão se despedindo aí. Nossa, hoje eu tive que correr, porque tinha muita coisa para dizer. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro,
Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, recebe adoração. Jesus, recebe adoração. Aleluia. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Sintam-se livres, livres. Foi para a liberdade que o Senhor libertou vocês. Deus não sonhou que nós ficássemos amarrados a bodes. Alô? Sintam-se livres e vivam essa liberdade na dignidade do sangue do Cordeiro. Bom resto de semana para vocês e até comigo quinta-feira e até nas lives desse final de semana com o nosso povo, ok? Fiquem na paz e no amor do Senhor. Já despediram? Glória a Jesus. Fica com Deus.